Bom dia a todos! Bem-vindos ao terceiro dia de atividades da 16ª Semana de Museus, realizada pelo Museu Tony Toledo e pela Câmara Municipal de Pouso Alegre. Com o tema Museus Hiperconectados, Novas Abordagens, Novos Públicos, a Semana de Museus é realizada em 1.130 museus de todo o Brasil, em comemoração ao dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. Hoje teremos a roda de conversa, Você Hiperconectado. Para participar dessa atividade como mediador, convido o professor de Humanas e assessor parlamentar, Adriano Barreiro. Como debatedores, convido Bruno Lamarão, psicólogo pelo Inatel e pela Clínica Lúria. Convido agora Marcos Valério Amâncio, ex-DJ, radialista e hoje cinegrafista da TV Câmara Pouso Alegre. Convido agora Raoni Teixeira, publicitário e UX designer especialista no Inatel Competence Center. Daremos início agora à roda de conversas. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Bom dia a todos os alunos aqui do Colégio Ângulo que estão junto aqui comigo, que vieram comigo. Também aos alunos das outras escolas que estão aqui presentes. Qual é a outra escola? Qual escola vocês estão, gente? Do Colégio Estadual? Não? Sejam bem-vindos também a esse bate-papo. Sejam muito bem-vindos. A todos os convidados que estão aqui presentes também, muito bem-vindos a essa 16ª Semana dos Museus. Nós aqui da Câmara Municipal já estamos realizando aí, e na pessoa que eu cumprimento com todo carinho especial, que é o Mike, que está aqui do lado, esse menino merece uma salva de palmas. Tá? Ele que toma conta de todo o nosso museu da cidade de Pouso Alegre, responsável pelo museu, responsável por todo esse evento que está acontecendo durante a semana toda, com várias programações aqui na cidade de Pouso Alegre. Bom, mas o foco aqui é nós conversarmos com essas três pessoas maravilhosas que estão aqui, Bruno Lamarão, Raoni Teixeira e também o nosso querido Marquinhos Amâncio, que está aqui. E o tema deste ano, o tema da 16ª Semana dos Museus, é o tema O Museu Hiperconectado. Uma das primeiras coisas importantíssimas da existência dos museus é exatamente pelo fato que o museu preserva a memória. E, muitas vezes, eu gosto muito da fala de um historiador chamado Lucien Febvre, que esse historiador ele diz assim, os museus eles servem para preservar a memória, muitas vezes, do que os homens querem esquecer. Então, nesse sentido, eu trago a questão dos museus hiperconectados, uma vez que hoje, né, nós temos acessos aos museus virtualmente. A pessoa pode acessar de onde ela esteja. Existem museus na Europa hoje que você, inclusive, pode criar um avatar para passear dentro do museu como se fosse uma pessoa, né, e você está visitando toda a memória do processo histórico que nós temos. E, para começar a falar um pouco sobre isso, nosso tema hoje é falando sobre as abordagens da tecnologia no mundo atual. Nós temos aqui uma figura viva que passou por todo o processo dessa evolução da mídia, da evolução da TV, da evolução da rádio na nossa cidade de Pouso Alegre. É uma grande referência, até tenho orgulho de falar que é um dos precursores em trazer TV a cabo. Aliás, a primeira pessoa a trazer TV a cabo para o Brasil está aqui do lado da minha pessoa aqui, que é o Marquinhos Amâncio, também responsável por trazer TV digital para a nossa cidade. Então, assim, né, primeiramente, eu queria que o Marquinhos, tá, Marquinhos, que você batesse um papo com todo mundo que está aqui, relacionado a essa evolução da mídia, da evolução da TV, desde o momento que você começou a trabalhar com isso. Você começou a trabalhar com isso novo, né, Marquinhos? Na verdade, o que me inspirou a mexer com televisão foi meu pai. O meu pai, ele foi profissional de rádio, muitos anos, né? A minha mãe, ela era bailarina clássica, e o meu pai, além de ser radialista, era cantor de uma orquestra que chamava Cassino de Sevilha.
e eles conheceram em cima de um palco. E o meu pai sempre esteve envolvido com cinema, sabe? Sempre gostou de cinema. Comprou uma máquina de filmar na época, eu era pequeno, eu tenho um filme, inclusive, que a gente fez quando eu tinha 9 anos de idade, sabe? Eu até vou trazer esse filme aqui para o museu. É um filme que tem uma história no filme, sabe? E, a partir daquele momento, eu fiquei ficcionado nessa questão do filme, depois da televisão, né? Eu sempre fui muito curioso com relação à televisão, né? E, quando foi no final da década de... Eu fui de ski jockey muitos anos, né? Comecei cedo, eu tinha 17 anos na época, e ser de ski jockey naquela época não é como hoje, né? O que é ski jockey? É, o DJ, né? Ah, você era DJ. É, eu fui de ski jockey e comecei em 1978. E aquela época era muito difícil, né? Tudo era complicado para você conseguir as músicas que você ia tocar nos bailes, né? A gente tinha que ficar de madrugada com o rádio AM ligado na Mundial para poder ouvir a parada que estava rolando na Mundial, né? Que eles tocavam a Cashbox, a Billboard dos Estados Unidos. A gente ficava ouvindo e gravando aqui em fita cassete. Aí depois você pegava a fita cassete, tentava anotar o nome dos artistas que foram tocados lá, para poder conseguir o disco. Então, normalmente, quando você chegava com o disco na boate para tocar, o disco já estava tocando nos Estados Unidos, às vezes fazia um ano, para depois conseguir tocar aqui. E ainda você era o cara quando tocava, né? Não emprestava o disco para ninguém, aquele negócio todo, etc. E nessa época, o que aconteceu? Surgiu digamos assim, uma vontade de um amigo meu de fazer uma publicidade na vitrine ali da antiga loja Casandari, que hoje é o Magazine Luiza. Tinha uma loja lá de variedade, chamava Casandari. E naquela época tinha um concurso de vitrine. As vitrines mais bonitas no final do ano ganhavam um prêmio. E ele cismou de colocar um aparelho de televisão lá. Essa época, a gente tinha conseguido um aparelho de videotape, que depois virou videocassete, né? Tem muita gente que nem conhece o videocassete. Mas antes do videocassete, chamava videotape. Era um gravador de fita que gravava imagem no lugar de som, né? Aí, tudo bem, a gente pegou, tal, falou para mim, tem jeito de colocar lá na vitrine e tal, e eu fiquei, vamos fazer, né? Só que aí correu a oportunidade, tipo assim, pô, uma televisão só, e será que tem jeito de ligar 2? Ou ligar 3, ou ligar 4? Eu falei, olha, não sei, porque ninguém tinha feito isso, né? Quer dizer, aí vamos estudar para ver que jeito que é isso. Em resumo, aí estudando esse princípio, né, que tinha que realimentar a imagem para ligar a outra televisão e tal, eu fui em São Paulo, conheci um senhor que fabricava amplificador de antena coletiva para prédio, sabe? E dei ideia para ele que eu precisava de um aparelho para poder ligar várias televisões. E aí perguntei para ele era um senhor de idade, um alemão, sabe? Chamava Watt. Ele virou para mim e falou assim, não, eu faço um amplificador para você ligar quantas televisões você quiser. Eu falei, quantas? Quantas você quiser. 100, 200, 500, 1000. Eu falei, nossa, então dá para a gente colocar a televisão na cidade inteira, se quiser. Ele falou, dá. Aí, resultado da história. Juntamos mais 3 sócios, porque aí a coisa ficou apertada, né? E com o apoio do ex-prefeito, doutor Simão Pedro, que tem o nome aqui da Câmara Municipal, que também era uma pessoa muito voltada para a tecnologia, ele era doente para a tecnologia, né? Aí começamos, montamos uma estação lá na Avenida Doutor Lisboa e começamos a colocar cabo nas casas. Por que deu certo na época? Deu certo porque a gente usou digamos assim, de um hiato que tinha na lei na época. Porque antigamente você não podia divulgar imagens de filme para público. Mas como o canal era privado, entendeu? Só tinha uma locadora de vídeo no Brasil, chamava Videoclube do Brasil, em São Paulo. Nós começamos a alugar as fitas aí e passar no nosso canal. Então, por exemplo, quando a Manchete passou na inauguração dela, Guerra nas Estrelas, nós já tínhamos passado Guerra nas Estrelas na TV a cabo há muito tempo. Aí todo mundo queria TV a cabo. Era um canal só, gente. Passava 2 filmes por dia só. Era só 2. Ô Marquinhos, e aí essa TV a cabo era aqui em Pouso Alegre para quantas casas? Então, começou na Avenida Doutor Lisboa. Aí, da Avenida Doutor Lisboa, pegou ali aquela rua que vai ali para a rodoviária. Chegou na rodoviária, foi lá perto do quartel,
Eu sei que quando a TV a cabo fechou... E as pessoas pagavam mensalidade. Mensalidade. Era um negócio fora de série. E no final, a gente tinha mais ou menos umas 1.000 e poucas casas ligadas na TV a cabo. E só não deu certo... Isso foi em que ano, Marquinhos? Em 82. Em 82? 82. Já tinha TV a cabo no Pouso Alegre? Ninguém tinha no Brasil. E esse que foi o problema. Porque quando aconteceu isso, surgiu a curiosidade das outras cidades. Pô, por que Pouso Alegre tem isso? Que de raio de televisão que é essa que eles têm lá? Né? Porque a TV... Qual que era o nome dessa? T-Vídeo. T-Vídeo? É. A TV aberta naquela época, gente, era muito fiscalizada, porque a gente estava num período militar. Então, a TV aberta era uma TV extremamente fiscalizada, todos os filmes que passavam tinham que passar pela censura federal, era um negócio complicado. Mas a TV a cabo não, porque ela era privada, entendeu? Aí, o que aconteceu? O sucesso foi tão grande que uma revista de âmbito nacional, chamava Video News, lá de São Paulo, ficou sabendo da história. E vieram aqui em Pouso Alegre fazer uma matéria a respeito desse episódio da TV a cabo, entendeu? E eu, dentro da minha inocência, falei, nossa, agora eu vou ser conhecido no país inteiro, não é verdade? Dei uma entrevista, não só eu, como meus sócios também, né, na época. Demos uma entrevista e contamos tudo que tinha na televisão. O que aconteceu? As grandes emissoras de São Paulo falaram, peraí, se esse negócio pegar, porque o investimento era baixíssimo, perto de uma TV aberta, né? Se esse negócio pegar, nós estamos liquidados. Aí, eles entraram em cima do Ministério das Comunicações, lá de Brasília, e foi legalizado a TV a cabo. Aí ela tinha que ter leilão público, etc., e infelizmente a gente não tinha condições de aí a TV a cabo de Pouso Alegre passou a ser pirata. Não, aí ela saiu do ar. Ela saiu do ar? Saiu do ar. Saiu do ar principalmente pelo fato que é o seguinte, na época, nós tínhamos uma promessa da CEMIG de locar os postes para a gente passar os cabos, certo? Mas como a coisa ficou de âmbito nacional, que o negócio foi cair lá em Brasília, aí eles pisaram no freio. Então, não tinha como passar o cabo sem os postes. Né? E, infelizmente, a história acabou por aí. Aí fechou a TV a cabo aí nesse momento. Ô Marquinhos, e dentro... você sempre trabalhou nessa área de comunicação, sempre, nessa área sempre, né? Graças a Deus. O que você vê hoje, nos dias atuais, passando por esse, desde da sua primeira fase aí com a tecnologia, o que você acha hoje, né, nessas transformações, o que são os pontos positivos e negativos que você entende disso? Bom, pontos positivos, a facilidade que as pessoas têm hoje, né? Hoje você quer assistir um filme, você vai lá, eu achei que em 2000, quando eu assinei a Sky, a minha assinatura foi a 007 de Pouso Alegre, né? Desde 99 eu tenho Sky lá em casa. Eu falei, isso aqui vai virar o mundo do avesso, né? Você ter 200 e tantos canais para você poder escolher. Mas, na verdade, na minha opinião, hoje o Netflix acabou com a Sky. Hoje em dia eu tenho Sky lá, nem assisto mais, porque a gente não consegue direcionar aquilo que a gente quer assistir como a Netflix. Então, facilitou muito. E isso é um ponto extremamente positivo, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, banalizou também. Entendeu? Muitas vezes a pessoa não valoriza o tanto que precisa valorizar a obra do artista. Porque são tantas na mão, é com tanta facilidade, você entendeu? Que muitas vezes a pessoa não valoriza. De repente, o lado musical, por exemplo, entendeu? A gente vê a facilidade que o cara tem de baixar a música e tudo. Então, parece que perdeu um pouco daquela atenção que a gente dava para a obra, né? Aquela expectativa. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente. Antigamente, você ia no cinema, aqui em Pouso Alegre, você enfrentava filas, às vezes, que você tinha que ficar 4, 5 horas para entrar dentro do cinema. E quando o filme vinha, antes do filme, passava um documentário que chamava Canal 100, que falava a respeito do esporte. O povo batia palma dentro do cinema, para jogo de futebol que tinha acontecido há 3, 4 meses atrás. Entendeu? Caramba. Então, era uma expectativa terrível. Chegava lá, em breve, o filme, por exemplo, vamos colocar aí os 10 Mandamentos. Estou dando um exemplo, né? Pô, você ficava naquela expectativa, que dia que o filme vai chegar, já chegou, não chegou e tal, entendeu? Aquela ansiedade E isso dava, assim, um certo glamour no negócio. E eu acho que a tecnologia e hoje acabou o glamour.
Você assiste a hora que você quer, você muitas vezes acaba assistindo sozinho, não precisa reunir a família, porque depois a pessoa chega e assiste de novo, entendeu? E hoje você pode assistir pelo próprio celular também, né, Marquinhos? Exatamente. Você está onde você estiver, você liga ali. Exatamente. Né? Exatamente. Mas trazendo um pouco sobre essa questão de tecnologia, né, falando um pouco sobre isso, também aqui a todos os telespectadores que estão com a gente aqui na 18.4, né, que é a TV Legislativa de Pouso Alegre. Nós estamos hoje tratando do assunto sobre você hiperconectado, falando um pouco sobre essa questão da tecnologia. E todos vocês que estão aqui também, depois, se quiserem fazer perguntas para qualquer um dos que estão aqui hoje sendo entrevistados, fiquem à vontade. Tá bom, gente? Renê, eu só queria fazer uma Pois correção, não. se você me permite. Quando você falou da minha participação, na verdade, eu participei da inauguração da TV analógica em Pouso Alegre, em 92. E fiz parte da equipe que trouxe a TV digital, que é a TV Câmara. Certo? Ok, Fiz ok. parte da equipe. Na Entendi. verdade, a grande responsável pela TV digital em Pouso Alegre é a Karime. Ela que brigou ok. pela TV digital. E me deu a Isso em satisfa- 92. Não. Agora em 2000 e... Não, analógica em 92. Analógica em 92. Que foi você quem trouxe. Justamente. Ok. Não é que eu trouxe, eu participei da instalação. Né? Entendi. Tive o prazer de botar o primeiro transmissor em Pouso Alegre, gerando imagem aqui de Pouso Alegre, foi nós. Entendi. Agora, a digital, eu tive o prazer de participar com o resto da equipe, Ok. que é a TV Câmara. A primeira digital dessa região inteira que transmite em digital é a TV Câmara. Perfeito. Muito bem. E agora, passando um pouquinho a palavra para o Raoni, né? Ô, Raoni, eu queria que você pudesse explanar para a gente, assim, com relação a esses benefícios que a tecnologia trouxe para os dias de hoje, né? Você que é formado em engenharia e de telecomunicação, inclusive, né? Trabalha nessa área, ou, quer dizer, você está numa faculdade de engenharia de telecomunicação, na verdade, né? Que é o Inatel. Como que você traz essa questão da tecnologia para os dias de hoje? O que você prevê nos próximos 50 anos que vai ter de mudança nessa evolução aí da telecomunicação? Como que você percebe isso? Bom dia, sou formado em publicidade e comunicação. Também fiz, por isso que eu refiz a fala aqui, porque você trabalha no Inatel. Hoje eu trabalho né? no Inatel, acho que todo mundo deve conhecer o Inatel aqui na região. Eu estava ouvindo o Marcos Amâncio aqui, agora eu lembrei de você, cara. Você tocava no Maracanã. Nem sei se existe Maracanã mais. Verdade. Existe? Nós inauguramos o Maracanã em 1986. Várias baladinhas no Maracanã. Então, e Verdade. assim, né, o Marquinhos, olha pra você ver, o Maracanã fechou, mas o Marquinhos tá aqui. É verdade. É verdade. O Marquinhos prevalece sobre isso, entendeu? E eu não sabia o nome também, que DJ, como que chamava, Marquinhos? Disc Jockey. É a Disc abreviatura, né? Ah, Disc Jockey. É. Na época eu não falava DJ ainda, não tinha Era evoluído. Disc Jockey. Né? Não Eu tinha acho mais evolu- bonito, sabe? É, Eu mais acho- uma Disc Jocker, né? Então, tá certo, tô tranquilo então. Mas observando o Marquinhos falar, não sei se vocês prestaram atenção nas datas que ele disse, né? 82, TV a cabo. 92, TV analógica. A gente está em 2018 e não existe mais nenhuma das duas. Quer dizer, a analógica morreu. Foi enterrada esse mês a TV analógica. Hoje é só digital. Se você ligar uma TV hoje daquela de tubo, você não vai conseguir pegar nenhum canal, né? Exato. E hoje a gente está na TV digital. TV a cabo. Gente, está morrendo. A Netflix está aí, o YouTube está aí, a internet está aí. Ô, Rony, e a Disney vai lançar agora uma... assim como a Netflix, vai lançar também um canal agora que vai concorrer com o Netflix, né? Que até, inclusive, a Netflix está desesperado já, né? Porque a Disney, quando lançar... Sim, mas a Disney comprou a Netflix também, Exatamente, né? Inclusive, a Disney vai começar a lançar seus filmes na Netflix. A Disney comprou tudo, na Comprou verdade. tudo. Aí você vê assim, a questão de comunicação. Quem é dona dos maiores meios de comunicação do mundo hoje? Que vamos pegar aqui, que todo mundo tem. WhatsApp, Facebook e Instagram. Quem que é dono disso? Mark Zuckerberg. Então, assim, quem é a maior empresa de hotelaria do mundo? Airbnb. Quantos hotéis eles têm? Nenhum. Qual que é a maior empresa de transporte do mundo? Uber. Quantos carros eles têm? Nenhum. Então, isso que o Amâncio está falando é uma coisa que a gente está vivendo hoje. A tecnologia está crescendo exponencialmente, né? Muito rápido, muito rápido. Eu sou de 87, tenho 31 anos, é pouco. E quando eu nasci quando começou esse negócio, o boom da tecnologia, né? Quando começou a ver televisão, quando começou a era do computador. Eu sou da época do 186, jogava
Pac-Man, lá, um computador da uma telinha preta. Você sabe que eu tenho um computador que não tem HD. Ele grava em fita magnética. Fita Às vezes, magnética. você conseguir fazer um caractere, que eu usava para gerar caractere, eu punha ele para renderizar, saía, dava uma volta, ia lá e tal, aí voltava, renderizou. Aí tinha... E hoje você renderiza o vídeo em 5 minutos. Isso é bom ou ruim? Muito. É bom, bom. E assim, eu vejo assim, essa tecnologia crescendo, a gente está desenvolvendo coisas para nós, para melhorar a nossa vida. Então a gente fala assim, vamos pegar hoje que a gente está na quarta revolução industrial. Não sei se vocês sabem, mas hoje a gente está vivendo na quarta revolução industrial. Isso. A gente está passando por ela, né? Nós estamos percebendo a mudança acontecendo, né? Sim, que é aquela indústria 4.0, né? Isso, exato. E o que é essa quarta revolução industrial? Hoje a gente tem a automatização de robôs, né, nas empresas e tal. O que a indústria 4.0 vai fazer? Vai conectar esses robôs. Vão fazer com que eles tomem decisões. Então, assim, olha o que a gente está vivendo. Aí o pessoal fala assim, nossa, vamos perder os empregos. Os robôs vão matar todo mundo. Não, eles vão ajudar a gente, na verdade. Porque quem criou os robôs? Foram nós. E para quê? Para fazer coisas que a gente não gosta. Diante disso, a gente está entrando numa era que é da economia criativa. O que é economia criativa? Eu dou sempre um exemplo de economia criativa, que é cupcake. A gente vai ter tempo para pensar em desenvolver um cupcake e ganhar dinheiro fazendo cupcake. Quer dizer, aquelas coisas chatas que a gente fazia, né? Reuniões, escrever ata de reunião, ir não sei na onde para falar com o cliente. Quem vai fazer isso vai ser robô, vai ser script. Vai ser aquele robô que a gente vê nos filmes, que vai estar ali do nosso lado e ele vai responder. A Google lançou semana passada o Google I.O., não sei se vocês viram. Eu vi. O que o Google I.O. faz? O celular está morrendo. O celular, quer dizer, é bem provável que não existe mais interface no celular. Isso daqui que vocês estão vendo não vai mais existir, vai ser uma caneta. Por quê? A Google I.O. lançou um serviço que você conversa com uma inteligência artificial e essa inteligência artificial ela tem livre-arbítrio. Então, quer dizer, ele mostrou, o CEO da Google mostrou na apresentação ele marcando um cabeleireiro. Então, ele falou só, ok, Google, marcar cabeleireiro para mim às 10. Beleza. A Google, por trás, ali no celular, ligou para o cabeleireiro e conversou com o cabeleireiro. O cabeleireiro nem percebeu que era um robô. E ainda fez coisas que assim, o ser humano tem, tipo mania, tique, essa coisa que eu falei, sabe? Essas coisas. Olha como vocês estão vivendo hoje a tecnologia. Às vezes você olha o filme do Homem de Ferro, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter assistido, e o Homem de Ferro ele tem o Jarvis, né? Que é aquela inteligência que ele conversa. E é mais ou menos o que o Google criou, né? Essa questão toda. E quando você pega muito do que aparece que era ficção, né, a gente vê pelos dias de hoje, a gente vê a tecnologia nesse exponencial se tornando realidade. E tem essa questão também do medo apocalíptico da tecnologia, que os robôs vão matar os seres humanos, é aquela coisa toda que vem nos filmes do Exterminador do Futuro, aquela coisa que a gente vê. Mas, Raoni, eu vejo, por exemplo, quando o homem, em 1500, começou a criar aquelas grandes caravelas e começa a navegação, qual que foi a primeira sensação? Medo. O medo do mar, porque é desconhecido, tem monstro marinho no mar. Então eu vejo que a tecnologia hoje é a nossa nova caravela, é o nosso novo mundo que nós estamos explorando. E quando você explora algo que você não conhece, você cria esse imaginário, né, que é do medo realmente, né, e aí, veja bem, em meio a isso, né, a esses grandes monstros que nós criamos, essas ilusões, é interessante porque isso vai se desmistificando com o tempo. Então, nós estamos vivendo eu acho que quando nós passamos por um momento de revolução industrial, e a gente está passando por ele, um dos primeiros fatos que acontece é uma grande onda de desemprego. Todo momento de revolução industrial, com a robotização, com a mecanização, o desemprego foi muito alto. E nós estamos vivendo isso hoje. A gente percebe muitas, por exemplo, né, quantas locadoras de DVD... Nossa.
que sumiram, não existem mais. Né? Hoje, em Pouso Alegre, nós temos uma locadora de videogame. Se você quiser alugar um joguinho de videogame hoje, só tem uma em Pouso Alegre. Há 10 anos atrás, tinham quantas? 15, 20 locadoras. Né? E assim, rapidamente essas profissões estão desaparecendo. Né? O que a gente chama de tecnologia disruptiva, não é isso? Essa questão, cara, eu acho isso muito louco, eu acho que isso é bom. Esse negócio de, tá acabando com o emprego de muita gente. Aí você pega e fala assim, para um cara que tem uma loja de DVD, vai lá na casa dele e fala assim, cara, você gosta de ter uma locadora e gosta de trabalhar com isso? Ele vai falar assim, não. Por quê? Mas por que você faz isso? Porque eu preciso do dinheiro. Então, quer dizer, ele vai começar... Aí entra a economia criativa. O que é economia criativa? É você pensar em novos negócios, em novas maneiras de ganhar dinheiro. Só que como? Fazendo o que você gosta. Todo mundo sabe que quando você faz o que gosta, você faz bem. E quando você faz bem, o dinheiro vem. Isso é natural do ser humano. E assim, eu sou totalmente a favor da tecnologia, porque eles estão tirando trabalho que a gente não gosta de fazer. Eles estão colocando na mão de robôs, na mão de inteligência artificial, na mão de outros tipos de tecnologia, coisas que a gente não gosta de fazer. Então, vamos pegar assim, você falou do Homem de Ferro, né? Tem um cara hoje, no mundo nosso, que é o Tony Stark, que é o Elon Musk. Alguém conhece o Elon Musk? O Elon Musk é o dono da Tesla, não sei se vocês conhecem. A Tesla é a empresa que tem o primeiro carro elétrico que tem nos Estados Unidos hoje, que você pega o carro, guarda na garagem, em 5 horas bota na tomada e ele carrega seu carro. Você não precisa de gasolina. Aí você me fala, nossa, mas a indústria do petróleo vai destruir a Tesla. Não, se a indústria do petróleo não se adaptar e procurar outra maneira de ganhar o mercado, ela vai quebrar. A gente pega a Kodak. Mas o Marquinhos pode falar isso para a gente. Você há de convir comigo uma coisa, essa mentalidade, graças a Deus, agora está mudando. Sim. Porque o primeiro carro elétrico foi feito na década de 30. E ele foi altamente... surgiram inúmeros empecilhos justamente da indústria do petróleo, que não queria que fosse para frente. Hoje em dia, essa mentalidade mudou, graças a Deus. Eles estão procurando novos meios de combustíveis, novos meios de energia, justamente porque o meio ambiente está sendo degradado. Porque antigamente essa mentalidade era outra. Quantas coisas, o próprio Tesla, que leva o nome da fábrica desse automóvel, ele tinha um projeto, gente, esse projeto dele ia revolucionar o mundo. Ele ia construir uma antena que ia transmitir energia elétrica pelo ar. Tá? E ele fez essa antena, ele construiu essa antena, fez um teste com a antena, tá? Então, o que acontece? Os carros elétricos iam andar sem precisar carregar, vinha pelo ar a energia elétrica, certo? Aí, sabe o que aconteceu? O financiador que estava financiando essa antena era dono de uma indústria de cobre, certo? E, na verdade, o Tesla mentiu para ele. O Tesla disse que ia construir uma antena de rádio para transmitir uma emissora de rádio dos Estados Unidos para a Europa. Aí ele começou a financiar essa antena para que isso acontecesse. Quando ele descobriu que, na verdade, era a transmissão de energia elétrica, ele mandou destruir a antena. O nome do Tesla, na época, foi banido dos livros de história. Ninguém sabia quem era Tesla, por causa disso. Tanto é que ele morreu esquecido. A gente não pode desconsiderar que, em meio a essa questão da tecnologia, envolve o poder. Né? Justamente. Mas, Raoni, uma coisa que você comentou, e hoje nós já vivenciamos, hoje, em meio aos historiadores, aos geógrafos, já se fala do mundo pós-petróleo. Nós já estamos falando do mundo pós-petróleo. O petróleo, ele já tem uma data marcada para acabar. Então, é interessante isso, porque a mentalidade mudou, né, como o Marquinhos Amâncio disse, e realmente as empresas de petróleo, hoje as indústrias petroleiras, elas vão ter que se modificar, elas vão ter que se adaptar ou partir para outro ramo.
né, que é o natural. Mas, trazendo em meio a isso, essa questão do poder, dos benefícios que a tecnologia traz, nós temos também os ônus, né, positivos da tecnologia, mas, quer dizer, nós temos os bônus, mas nós também temos o ônus da tecnologia. E aí nós trouxemos aqui o Bruno Lamarão, que está aqui com a gente, psicólogo, né, que eu queria que o Bruno agora trouxesse um pouco, Bruninho. Veja bem, uma coisa que tem que deixar claro para todo mundo que está nos assistindo aí pela TV Câmara e todo mundo que está aqui, o Bruninho não está aqui como uma pessoa do mal que vai falar mal da tecnologia, tá bom, gente? Viu, Bruninho? Pode ficar tranquilo. Obrigado. Tá? A questão, o que o Bruninho vai mostrar é o que essa tecnologia pode afetar a nossa vida, o nosso cotidiano, negativamente. Né, Bruninho? É isso que nós vamos trazer. Porque, assim, hoje em dia, você chega e fala mal da tecnologia, provavelmente você vai ser escorraçado, né? Porque, assim, como vai falar mal da tecnologia nos dias de hoje? Mas, veja bem, se a gente tem aquela série Black Mirror, né, que é uma série que eu acho ela um pouco... Ela dramatiza muito a questão da tecnologia, por um lado, né? Mas ela mostra também que essa questão do desenvolvimento tecnológico também traz malefícios. Então, Bruninho, eu queria que você pudesse explanar para a gente nesse sentido. Tá? Pode ficar tranquilo que você não vai ser escorraçado aqui, viu, para falar mal da tecnologia, mas mostrar os malefícios. O Marquinhos Amâncio mesmo disse aqui que essa questão da tecnologia, ela, de certa forma, vulgarizou, desvalorizou os artistas. Né? Então tem esse aspecto também que é importante. Antigamente, pessoal, uma coisa interessante é o seguinte: hoje, se eu chegar para vocês e perguntar qual que é a banda de rock and roll que vocês mais gostam, vocês podem falar assim para mim assim: ah, professor, eu gosto muito do sei lá, Pink Floyd. Aí eu falo para vocês assim: quantas músicas do Pink Floyd já escutou? Aí você fala para mim umas 5 músicas. Porque hoje o que acontece? As pessoas entram para escutar um cantor, ele escuta a música que é pop do cantor. Antigamente você tinha que comprar o disco de vinil e você escutava a música que era legal, mas você tinha que escutar todas as outras, que eram aquelas músicas lá do B que não fizeram sucesso, porque não tinha outro caminho para você fazer isso, né? Então pulverizou-se também de você não conhecer a qualidade do músico, tá certo? Né? E a gente tem vários casos. Aquela música daquela menina... aquela música que começou a tocar nas rádios para arrebentar, que é aquela música do trem, que a vida é passageira. Como chama mesmo a menina? Eu esqueci o nome dela. Por exemplo, o que fez sucesso dessa música, eu esqueci o nome dela. Não é Trem das 11, não, pô. Trem Bala, Trem das 11, estou viajando aqui e tal. Estou rememorando o samba do passado aqui. Mas, veja bem, todo mundo conhece uma letra da música dela. Não sabe outras músicas que ela tem ou alguma coisa assim. Então, a gente conhece a superficialidade desses artistas. Mas, Bruninho, agora é com você. Obrigado, Adriano. Bom dia, gente. Indo nesse sentido, eu acho que é importante deixar claro, mais uma vez, isso que o Adriano acabou de falar. Que é o quê? Se a gente for pensar nos malefícios da tecnologia, muito provavelmente a gente não vai conseguir pensar em nenhum que seja da tecnologia. Mas a gente vai poder pensar nos usuários da tecnologia. Porque a gente está falando, e grande parte da minha fala vai ser justamente direcionada para o modo como a gente utiliza essa nova ferramenta. Porque, no final das contas, tecnologia, a gente fala de ferramenta. Quando o Raoni diz assim que muitos empregos vão deixar de existir, empregos provavelmente que as pessoas não gostam de fazer, então a gente está falando justamente de ferramentas que vão substituir as nossas ações. E a maioria das tecnologias elas aparecem com esse intuito. O celular ele vem nesse sentido, para ajudar a gente a se comunicar a longas distâncias sem necessitar de um aparelho fixo. É disso que a gente fala. Na hora que a gente entra para o modo como a gente utiliza essas ferramentas, aí a coisa pode complicar um pouco, a depender da maneira como ela é utilizada. E, principalmente, pelo desenvolvimento dessa pessoa que a gente conhece muito bem, chamado ser humano. Ok? Antes de eu começar a falar, eu queria saber de vocês. Levanta a mão para mim. Quem acha que consegue ficar um dia sem usar o celular? E Sério? 2. Sério, moçada? Ô, louco. Que mentira. Certo. Quem já ficou 2 dias sem usar o celular?
que não seja por punição dos pais. Certo. Muito bem. Então, aqui vocês estão me mostrando que vocês compõem uma parcela da população não muito grande que consegue fazer essa distinção entre o uso do celular, que normalmente não é o que acontece. Ok? Por exemplo, para estudar, para me apropriar um pouco mais sobre esse tema, muito provavelmente não. Com certeza eu utilizei do meu celular, do meu computador e da internet, além de livros, né, mas que provavelmente estavam em PDF, para poder fazer essa pesquisa. E isso é muito comum hoje em dia, da gente utilizar. Cada vez mais estão se somando funções ao celular. E, segundo o Raoni, daqui a pouco, uma nova ferramenta que não é o celular, mas que provavelmente vai ter todas as funções e outras que o celular faz. Certo? Porque, se a gente for pensar, o celular começou apenas como um aparelho de ligação. E, hoje em dia, o celular, a função que ele é menos usado é para ligações. Exato. Ele também liga hoje, né? O celular hoje também faz uma ligação. Né? Isso é interessantíssimo o que você comentou. Sim. E aí, indo nesse sentido, a gente já começa a esbarrar em algumas questões. Tem duas delas que não são necessariamente psicológicas, mas estão diretamente relacionadas aos malefícios do uso da tecnologia, que seria, por exemplo, a perda auditiva no uso do fone de ouvido, mal utilizado, e também os danos que a gente pode causar à nossa coluna, por conta da inclinação do pescoço no uso do celular. Foi pesquisado isso, e geralmente, para o uso do celular, como a gente coloca a tela mais para baixo, a gente inclina em mais ou menos 60 graus o nosso pescoço. E isso acarreta um aumento de quase 27 quilos na nossa coluna, que ela não foi preparada para isso. A 0 graus de inclinação, que é quando nossa coluna está ereta, a gente teria em torno de 6 quilos de peso, que é o que ela está preparada para poder suportar, exatamente. Quantos quilos são, Bruninho? Em mais ou menos 27. 27 quilos a mais. A mais. Então, a longo prazo, a gente vai ter aí algumas questões nesse sentido. Isso tudo que eu trago para vocês são dados muito recentes. Então, as pesquisas que se tem sobre isso ainda são muito poucas. E, até por isso, também se fala muito pouco sobre essas questões. Mas, agora, indo para um aspecto mais psicológico, a gente teria aí questões que vão haver muitos embates no meio científico, porque existe uma questão. Se a gente está falando de transtornos, doenças, síndromes que são gerados pelo uso da tecnologia, ou se a gente está falando de uma amplificação de transtornos, doenças e síndromes que já existem pelo uso da tecnologia. E aí, muito provavelmente, pessoalmente, eu fico com a segunda opção, aonde a gente tem que todos nós, seres humanos, já temos tendências a alguns tipos de doenças e transtornos, e, pelo mau uso da tecnologia, isso pode ser potencializado. Mas também a gente não pode deixar de pensar que algumas dessas questões podem surgir pelo mau uso da tecnologia. Por exemplo, ansiedade, depressão. Seriam os carros-chefes aí que a gente estaria falando. Inclusive, tem estudos que mostram que existe uma relação, ou melhor, existiria uma relação, porque ainda está sendo testado, entre o tempo que a gente gasta olhando o Facebook e a depressão, principalmente em jovens. Em contrapartida, a gente poderia colocar aí como um recurso contrário a esse caminho da depressão, o uso do celular pela função ligação. Pessoas que usam mais a função de ligar do celular para se comunicar teriam uma menor chance de adquirir a depressão. Por quê? Porque a gente chega num ponto hoje em dia que teria uma cyberfobia ou até uma telefobia, onde as pessoas têm
medo. Na hora que o telefone toca, isso gera uma ansiedade, um pânico muito grande nas pessoas que elas não gostam de falar pelo telefone. Quantos de vocês, e nós também, não preferimos mandar, por exemplo, áudio, ao invés de ligar para alguém? E aí a gente tem desculpas muito boas para isso. Ah, eu mando áudio, aí a pessoa pode responder a hora que for melhor para ela. E aí eu não tenho aquela obrigação de ficar falando, né, no momento que a pessoa está me ligando. Vai que eu estou ocupado, eu posso ver depois. No áudio dá para eu apagar, e aí eu posso pensar melhor no que eu estou dizendo. E são vários recursos que a gente vai desenvolvendo, que realmente são verdadeiros, eles realmente ajudam, mas que, por outro lado, podem acarretar nesse tipo de situação. Ok? Existem também outras situações. Por exemplo, a nomofobia. Alguém já ouviu falar nessa palavra? E vocês já ouviram falar em nomofobia? Então, seria o nomobilifobia, que seria o receio de ficar sem o celular. Então, já se chega ao ponto, hoje em dia, da gente ter pessoas que, por exemplo, ao estar num lugar que não teria internet, isso já gera nela uma ansiedade muito grande, ao ponto dela ter sudorese, então ela fica suando muito, ela começa a ficar inquieta, até mesmo agressiva em algumas vezes, por não poder ter acesso à internet. E aí, quando eu perguntei para vocês do celular, é porque isso também pode acontecer com o distanciamento do aparelho. Por exemplo, quando a bateria de vocês acaba e vocês não têm aonde carregar. Em algumas pessoas, isso é insuportável. Vocês conseguem imaginar essa situação? Parece muito louco, né? Principalmente quando você tem aquele celular que descarrega em meia hora, né, que você fica desesperado, que você tem que ficar correndo até de tomada para tudo quanto é lado. Né? Parece muito louco. Mas agora, uma outra pergunta para vocês. Quantas vezes vocês olham o celular por dia? Pergunta assim, mais de 10. Pode ser. Vamos lá. Mais de 10 vezes levanta por dia. A mão, levanta mais de 10. Vou dificultar. Quem olhou o celular mais de 10 só desde que entrou aqui? Pois é, levantaram inclusive com o celular na mão, para ficar bem explícito o meu ponto. Existe uma questão aí muito associada à nomofobia, que é o FOMO, que é uma tradução para Fear of Missing Out, que seria um medo de ficar desligado ou de ficar sem saber o que está acontecendo. Mesmo quando a gente sabe que o telefone não vibrou, a gente acostumou, a gente se condicionou a ficar olhando para ver se chegou alguma mensagem. Ainda que o celular vibre, ainda que o celular toque, quando isso acontece. A gente está se condicionando cada vez mais a ter esse tipo de preocupação. E em algumas pessoas, quando isso não pode acontecer, quando ela não pode ficar conferindo o celular, nem que seja para olhar e falar, não recebi nada, isso também gera ansiedade nelas. Ou até ela pode ficar agressiva por não poder conferir o celular. E aí a gente exagera, às vezes, com as brincadeiras de bar, quando todo mundo coloca o celular empilhado, né? E aí não pode pegar Bruninho, ninguém. Até, inclusive, tem uma coisa interessante, que é o seguinte. As pessoas hoje, geralmente, quando carregam o celular, carregam do lado ou na cama mesmo, né? Coloca o celular, puxa e tal, e coloca... Até hoje, em hotéis, eu estava lendo uma reportagem, que as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam é, tem tomada e fica próximo da cama? Porque incomoda a pessoa não estar na cama, ter que levantar para colocar o celular para carregar. Olha que loucura. Né? Então, assim, você não pergunta se tem ar-condicionado, você pergunta se tem carregador para você colocar o celular do lado da cama. Né? Que é uma questão de conforto, inclusive. Né? Aconteceu comigo semana passada. Eu estava em São Paulo, fiquei uma semana lá. Aí eu cheguei no hotel, mas eu não perguntei nada. Na hora que eu entrei no quarto, não tinha tomada do lado da cama. Eu troquei de quarto. Falei, cara, eu não vou ficar aqui. Não serve esse quarto. Não serve pra mim, eu preciso do celular. Tô pagando para ter conforto. É isso mesmo. E aí, gente, indo um pouco mais além, e aí entrando numa área mais tenebrosa ainda, no sentido tenebroso de ser muito complicado a discussão, porque fomenta bastante, é onde a gente chega
no transtorno de dependência ou o vício, principalmente da internet e dos jogos online. Na hora que a gente esbarra nessa questão, aí a situação fica complicada, o bicho pega. Por quê? Porque mais recentemente, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tem incluído e considerado como um transtorno mesmo o vício, a dependência da internet e principalmente dos jogos online. Isso se dá por alguns critérios, e os principais desses critérios seria a quantidade de tempo e a intensidade que a pessoa fica consumindo esse tipo de jogo. E quando isso tira, ela acaba preferindo jogar e deixa de fazer coisas da sua rotina. Tem adolescentes que param até de comer e de ir ao banheiro para ficar jogando. Não sei se já aconteceu com vocês, mas isso não está muito distante quando a gente faz maratona no Netflix. Queria lembrá-los. Mas, além disso, também tem a questão de... Um outro ponto que é muito importante é quando a pessoa ela tem algum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, ela vai mal na escola, os pais brigam com ela, ou então ela recebe uma advertência no trabalho, e entre várias outras coisas, e mesmo tendo esses prejuízos, ela ainda assim não abre mão de fazer uso por longos períodos desse tipo de jogo, ou do uso da internet. O complicado é que temos agora, hoje em dia, e-sports. E aí, como é que fica essa situação? Exato. Porque se você para pensar no EA Sports, hoje, um jogador de LoL, né, um jogador profissional de LoL, né, ele fica jogando durante quase 10 horas por dia. E aí você chega para ele e fala, não, eu estou treinando. Né, porque o jogador de futebol treina 8, 10, 12 horas por dia. Né? E aí isso futuramente vira uma modalidade olímpica. Aí você vai dizer, não, o cara que está no computador jogando não pode ser uma modalidade olímpica, mas e o xadrez? Existem, né? Inclusive, discussões para isso se tornar olímpico em 2024. 2024, exatamente. Né? E é uma discussão interessante porque, mas não é um exercício físico. E para ser um esporte tem que ser físico. Mas o xadrez não é um exercício físico, né? E é uma modalidade olímpica. E aí como que você diferencia um do outro? Né? Como é que você... E também como você pode dizer que uma pessoa que não está jogando videogame não está ali treinando de fato? Está treinando. Então, gera esse bug, né, na nossa discussão nos dias de hoje, se é ou não é. Você falou aí de treino, né? Você olha assim, um atleta de esporte, agora está entrando nesse negócio de esporte, o Inatel tem uma área de esporte lá, inclusive eu estava ontem conversando com os meninos lá, e aí você falou assim, não é um esporte, né? Sim. Essa é a discussão, né? Se é esporte ou não é. Aí você fala assim, porra, o cara está lá 10 horas no computador treinando. Sim. Quanto tempo você acha que o Cristiano Ronaldo gasta por dia treinando? Mais de 10 horas. Né? Mais de 10 e ele horas. é o melhor jogador do mundo, por isso que ele é bom. E aí, só que ele tem que ter um momento também, ele não pode ficar 10 horas ali fazendo exercício, né? Ele tem que ter um momento de descanso. Inclusive, o atleta de esporte também tem um momento de descanso. Eu vou falar um negócio. Eu aprendi inglês com um jogo. Esse negócio de inglês na escola, pagar inglês... Jogando RPG, né? Disso. Foi, cara. Virtual. Foi jogando RPG. Eu aprendi jogando RPG. Hoje eu falo inglês porque eu aprendi no jogo. Então, assim, é bom. É ruim porque eu não saía, não fazia exercício. Mas depois comecei a entender que eu precisava daquilo. Meu corpo precisa daquilo. Eu conheço muitos atletas de esporte. Inclusive o pessoal de Counter-Strike hoje. A maioria ali é tudo amigo meu. E eles falam, cara, a gente joga, mas a gente tem que treinar, tem que fazer musculação. Por exemplo, eu não gosto de academia, mas eles têm, porque quando você faz exercício, você estimula alguns... quem melhor é você, Bruno, para falar sobre isso, mas estimula algumas coisas dentro da gente. Neuronais, né? Não neurônio, mas, enfim, várias outras coisas que estimulam o crescimento, né, a adaptação do corpo. E assim, tem que Não ter. só isso, também tem a LER, né, que a gente tem que se preocupar. Sim, tem que treinar. E assim, agora, voltando ao assunto, eu queria até falar com o Bruninho sobre isso. Uns meses atrás, eu estava num evento de tecnologia,
E aí entrou, não sei se vocês sabem, mas existem pessoas que estudam um nicho que chama biohack. O que é biohack? É hackear o corpo humano, é hackear as células, vamos dizer assim, é hackear doenças. Pessoas que estudam um jeito de inserir tecnologia no nosso corpo humano. Beleza. E a gente conversando lá com biohackers, né? E os caras estavam... O cara chegou e falou assim, vocês sabem o que é mapeamento genético? Aí muita gente, sim, sabemos. Esse mapeamento genético, ele identifica doenças que você pode ter há 10 anos. Ele identifica problemas que você pode ter há 20 anos. Ele sabe os vícios que você tem. E aí ele pegou e falou assim, gente, vocês sabem quanto custa um mapeamento genético? Há 5 anos atrás. 5 anos atrás, gente. Aí o cara lá, 3 bilhões de dólares. Aí ele pegou e falou assim, e se a gente diminuísse isso para $1 milhão? Aí os caras, seria bom, seria ótimo. Tal. E se a gente diminuísse isso para $1.000? Os caras, nossa, sensacional. E aí ele pegou e falou assim, e se eu falar para vocês que hoje tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que faz mapeamento genético por $200? Olha, gente, onde a gente chegou. Hoje, com $200, você faz um mapeamento genético e você sabe o que vai acontecer com você no futuro. Imagina, você chegar lá, faz e fala, putz, é bem provável que eu vou ter câncer. E cuidar disso para não chegar ao câncer. Né? E, assim, e ele contou que ele fez, né, esse mapeamento genético. E ele contando a experiência que teve com a tecnologia. Que quando ele pegou lá uma parte do DNA, né, pôs no potinho, enfim. E aí era um app, né, um aplicativo móvel. E o aplicativo, ao invés de aquele rastreio que a gente vê do correio, né, já que está chegando lá na rua e tal. Não, ele fala assim, já identificamos que você é viciado em doce de leite. Aí o cara fala assim, caramba, como ele sabe disso? Identificamos que... Se olhasse para mim, ia ser óbvio. Mas entendi. E assim, gente, olha como que a gente tem informação. Isso não seria bom nessa questão que você falou de talvez identificar problemas futuros para a gente conseguir melhorar esse ritmo que a gente tem hoje de... Cara, a gente fica o dia inteiro dentro de uma sala, no computador, enfim. Você acha que isso não é bom? Bom, eu acho que sim, pessoalmente. Mas eu acredito que a gente tem sempre que olhar de uma maneira um pouco mais ampla para ver as implicações disso, né? Porque aonde que a gente pode chegar com esse tipo de informação? E não só isso. Pode clonar, por exemplo. E não só isso. Se as pessoas estão preparadas para esse tipo de informação. Porque, veja bem, né, você fazer um mapeamento genético, falar assim, daqui 10 anos você vai ter um infarto. Você infarta antes, né? Eu já infartaria antes. E o psicológico essa hora? Mas esse mapeamento genético é um desenvolvimento interessante, até pela nanotecnologia, né? De você mandar nanorobôs para o seu corpo hoje, né? Poder destruir, por exemplo, células de câncer, ou estão se estudando isso, né? Mas pela minha formação, Raoni, e a abordagem que eu me identifico, que é a análise do comportamento, a gente acredita que um dos fatores que são muito importantes seria a base filogenética, então que está completamente ligada aos fatores genéticos. E a gente acredita que muito dos nossos comportamentos eles teriam inícios a partir disso. Não que ele é determinante, mas existe aí como um fator importante o fator genético. Existe também uma empresa de biohack, que talvez você já tenha até visto essa notícia, saiu, acho, alguns meses atrás, que eles estão querendo ressuscitar seres humanos. Sim. Aquela parada de zumbi, né? Aquela parada caótica. E aí? Os caras estão estudando isso, e aí? E aí que comigo não morreu. Eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, vou retornar um pouquinho para o ponto que você falou dos seus amigos de e-sports, porque eu acho que é importante, até se alguns pais nos assistirem, no sentido de, não é porque seus filhos jogam algum tipo de jogo online que eles necessariamente são viciados. A gente tem que fazer uma separação muito grande. Por isso que eu iniciei querendo frisando bastante que um dos critérios que se utiliza para falar sobre isso,
desse tipo de transtorno é justamente a pessoa abrir mão de questões básicas na sua rotina. Então, é ela abrir mão de comer para ficar jogando. É abrir mão de ir ao banheiro para ficar jogando. Né? E quando você fala do descanso, de quem realmente tem isso como uma modalidade de jogo, e vai no sentido oposto, né? De que é importante o descanso, é importante o sono, nesse sentido. Mas, para vocês terem ideia de até que ponto a gente chega nisso, em 2011, a Coreia do Sul criou uma lei que ficou comumente conhecida como Lei da Cinderela. E isso significa o quê? Significa que na Coreia do Sul, da meia-noite até às 6 horas da manhã, adolescentes com menos de 16 anos não podem, e eu vou frisar de novo, não podem jogar jogos online. Como que eles vão controlar isso? É uma situação realmente aí delicada. Mas existe um movimento, até com as grandes empresas, por exemplo, a PlayStation, o Xbox, e entre outros, para justamente, por um critério de cadastro de idade, não ser possível das pessoas jogarem. É lógico que não é só brasileiro que dá seu jeitinho. Lá na Coreia, eles também dão seu jeitinho. Então, as crianças utilizam o cadastro dos pais para poder pegar a idade e tudo mais e poder jogar. Mas aí vocês pensam, mas elas estão fazendo isso escondido. Só que não. Os pais acham isso um absurdo e existe toda uma discussão que é importante em relação à liberdade, né, dos direitos humanos não, mas humanos enquanto da pessoa poder ou não escolher fazer aquilo. Sim. E aí os pais, eles colaboram no sentido de não, eu acho que o meu filho pode jogar sim. Então, aí isso envolve vários outros aspectos que são muito delicados. Porque, Raoni, a gente poderia se utilizar do mapeamento genético para a gente poder saber se eu vou ter ansiedade ou não, se eu vou ter depressão ou não, utilizando esses tipos de ferramentas tecnológicas. Mas, se eu me preocupo também com o modo que eu uso, eu também posso muito bem chegar no mesmo lugar. Lembrando que a Coreia do Sul é um dos maiores países com poder de desenvolvimento tecnológico do mundo. E lembrando de jogos também que os melhores jogadores, atletas de esportes estão na Coreia. Na Coreia do Sul. E os maiores hackers na Coreia do Norte. Sabia disso? Os maiores hackers hoje trabalham para o governo da Coreia do Norte. E a gente volta na questão do poder que vocês estavam falando. Porque, hoje em dia, e-sport tem dado muito dinheiro. Então, não é interessante existir uma associação, que eu não estou defendendo, eu acho que não existe, mas é uma discussão que deve ser feita entre e-esportes e vício em jogos online. Porque a linha, pessoal, é muito tênue, no sentido de até que ponto, enquanto eu me preparo para isso, eu não estou caminhando para desenvolver alguma coisa. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas a gente precisa pensar sobre. Tem, nesse mesmo sentido, uma hipótese de um efeito Google, aonde acredita-se que daqui a pouco a morfologia mesmo do nosso cérebro ela tende a mudar, no sentido de a gente se acostuma de que a gente não precisa memorizar tantas coisas, porque a gente pode recorrer ao Google. No quesito profissional, isso é ótimo, porque a gente realmente pode dar mais atenção a outras coisas, e aí, em coisas pequenas, a gente recorre ao Google. Mas quando a gente fala de adolescentes, a gente tem um inverso, no sentido de como é que fica a absorção do conhecimento da matéria da escola se eles estão acostumados a recorrer ao Google. Então, é nessa linha tênue que eu queria apontar e trazer para vocês a reflexão. Não estou dizendo que é A ou que é B, mas eu acho que é válido a nossa reflexão e a gente repensar a maneira como a gente utiliza. Por quê? Porque existem estudos que mostram que todos esses tipos de situações que eu estou descrevendo aqui estão diretamente ligados à baixa autoestima, a dificuldades em habilidades sociais e a uma fuga da realidade, no sentido de que eu tenho uma situação que é muito ruim, pela qual eu estou passando, e aí eu recorro à internet, eu recorro às redes sociais, eu recorro aos jogos online
como maneira de escapar de lidar com aquilo. Mais uma vez, gostaria de frisar de que não é sempre e não é todo mundo. Mas isso acontece por quê? Porque os jogos, eles são gostosos. É prazeroso a gente jogar. Não só isso, a própria redes sociais nos levam nesse mesmo sentido. A gente está tão acostumado de que é uma linha entre amor e ódio quando a gente recebe uma notificação. Porque a gente fica naquela coisa, o que será que foi que apareceu? Quero ver essa mensagem, que pode ser uma mensagem boa, de alguém querendo falar comigo, de alguém me procurando, mas que também pode ser alguém dizendo que não gosta mais de mim, de alguém querendo reclamar sobre algo que eu fiz, ou alguém espalhando alguma fofoca ou alguma mentira sobre a minha pessoa. Então, existe essa dualidade aí nessa questão, que eu não vou dizer que a tecnologia é ruim, mas a gente tem que se preocupar com o modo que a gente está usando. Perfeito. Nós estamos hoje fazendo um debate, espero que vocês tenha contribuído com vocês esse bate-papo, falando sobre os malefícios, os ônus e os bônus da tecnologia. Essa é a 16ª semana do Museu Tony Toledo. Nós desejamos a todos vocês que estão nos assistindo pela TV Câmara 16.4 um grande abraço, a todos os alunos do Colégio Ângulo que estão aqui presentes, aos alunos da Escola Jandira Tosta e também da Escola Isabel Coutinho, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, e também agradecendo a presença do Bruno Lamarão, Raoni Teixeira e do nosso querido Marquinhos Amâncio, tá? E desejamos a todos vocês um bom dia. Obrigado.